Mas, como é interessante a vida de uma pessoa, né? Eu quero te dizer que Deus, Ele não está procurando pessoas que têm uma capacidade impressionante. Deus, Ele não está procurando pessoas que têm um bom currículo, que estudaram nas melhores universidades, ou que têm uma herança de família muito grande. Deus não está procurando nada disso. Deus está procurando apenas uma coisa: alguém que tem um coração disposto a obedecer. Alguém que tem um coração disposto a servir genuinamente a Ele. Alguém que tem um coração disposto a entender a palavra e colocar a palavra em ação, a palavra dele em ação, em viver com princípios e valores. Isso é o que tem de mais importante, queridos. Eu sei que durante essa vida, ontem nós tivemos um treinamento lindo. Por falar nisso, era para eu ter passado o vídeo, né, Amandinha? Me esqueci. No final eu passo para vocês o vídeo de ontem. Nós tivemos aqui o Vision Day, um treinamento lindo, né? Nós nos automotivando, motivando os voluntários a terem metas, a buscarem excelência, a terem aspirações, a terem sonhos. Tudo isso é necessário, nós precisamos de tudo isso nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que tudo isso é nada se você estiver uma vida longe da presença e dos caminhos do Senhor. Não há nada tão importante do que servir a Deus. Não há nada tão importante do que ensinar os seus filhos a amar ao Senhor. E quando eu digo amar, é amar genuinamente, é amar com temor, é amar com obediência, é amar servindo, é amar vindo à casa do Senhor. Isso é o que há de mais importante, queridos. Nós temos que ter uma vida na presença do Senhor. Talvez Noé não tenha sido a primeira opção, nós não sabemos, mas quem sabe Noé não foi a primeira opção, o primeiro homem a quem Deus pensou para fazer uma arca. Mas Noé foi aquele que obedeceu, foi aquele que ouviu e achou, pode ter até achado que era uma loucura, mas ele decidiu obedecer. Noé teve um coração disposto a obedecer, ele tinha disponibilidade para Deus. Como está a sua disponibilidade para Deus? Quando eu digo disponibilidade, eu não estou falando somente da disponibilidade de vir à casa do Senhor para dizer, eu faço parte da recepção da minha igreja, eu dou cestas básicas. Não é desse tipo de disponibilidade somente que eu estou falando, mas a disponibilidade em obedecer, em obedecer. A Bíblia vai mostrar uma história, queridos, de um homem chamado Saul, que começou bem, mas terminou mal. Ele começou muito bem, ele terminou mal. Se você abrir a Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, e no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, diz assim... me desculpe, 15 não. 13, capítulo 3, versículo 1. Olha que interessante. 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel. Reticências, tá? Vamos pôr reticências aqui que eu vou contar a história. Mas só lembre disso. Um ano, diga um ano. Tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou Saul sobre Israel. Então, a Bíblia diz que Saul, ele começou a reinar, e a Bíblia diz que por 1 ano ele reinou, e no 2º ano, então, ele separa 1.000 homens para ir à batalha ali contra os filisteus. Só que a Bíblia diz que se levantaram muitos filisteus. Os filisteus vieram com 30.000 homens. Saul estava com 1.000. E os filisteus se levantam e vêm com 30.000 homens para lutar contra Israel. Só que quando você lê toda a história, você vai entender que havia uma ordem de Samuel. Samuel era o profeta, Saul era o rei.
Então havia algumas funções que eram do rei, mas havia algumas funções que eram do profeta. Samuel era o profeta. Então era Samuel que sacrificava ao Senhor. Era Samuel que preparava os holocaustos. Era Samuel que trazia a palavra de Deus para que o rei pudesse executar. O rei ia para a guerra, o rei tinha as funções dele, mas quem oferecia o sacrifício, quem podia fazer aquelas funções sacerdotais era o sacerdote. Mas a Bíblia diz que Saul, achando que Samuel estava demorando, porque Samuel mandou esperar por 7 dias, achando que Samuel estava demorando, a Bíblia diz que Saul manda trazer os bois, e ele mesmo prepara o holocausto, e faz um sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque ele viu que já uma parte do povo já estava sendo destruído. Então ele teve medo, ele ficou com medo, e ele chama então, e ele acha que porque ele tinha a função de rei, porque ele era um rei, ele podia exercer a função de um sacerdote. Ele acha que porque ele tinha uma certa autoridade, ele poderia fazer qualquer outra coisa que não teria problema. E a Bíblia diz que ele faz o sacrifício. E Samuel chega, gente. Samuel chega naquele momento e diz assim: obrastes neciamente, ou seja, loucamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado para o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por causa de uma desobediência, por achar que ele poderia fazer aquilo, a Bíblia diz que o Senhor dá uma palavra, que o reino de Saul não iria mais subsistir, que não iria mais subsistir. Então Saul, ele começa bem. Saul, ele foi escolhido, o povo queria um rei, o Senhor manda ungir Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, o Senhor manda ungir, e a Bíblia diz que por 1 ano ele reinou, e já no 2º ano, querido, ele foi rapidamente fazendo coisas erradas. Ele se desviou rapidamente, o seu coração se corrompeu rapidamente. Por que que muitas vezes nós desobedecemos? Por que que o homem desobedece? Pelo menos 3 coisas. Porque impaciência, não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Ele não poderia ter esperado os 7 dias que Samuel falou para ele esperar. Ele poderia ter esperado aqueles 7 dias, mas por causa da impaciência, porque ele queria na hora dele, do jeito dele. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alma, ela grita dentro de nós. A nossa alma, muitas vezes, ela está viva demais dentro de nós. E a nossa alma quer as coisas do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E por causa disso, ela vai fazendo desordenadamente as coisas. Saul, então, ele se desviou rápido daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Imediatamente, não passou, gente, 2 anos. E de repente ele faz algo que ele não poderia fazer, por mais que ele fosse o rei de Israel. Entenda uma coisa, querido, você pode ter o título que for, você pode ser a pessoa mais importante da sua empresa, do seu trabalho, mas você pode ser até o dono. Mas quando Deus der uma ordem, quando Deus te falar algo, obedeça, simplesmente obedeça, simplesmente ouça a voz do Senhor, simplesmente esteja disponível a obedecer a Deus, porque isso vai ser bênção para a sua vida, querido. Isso vai ser bênção para a sua vida. Uma outra razão porque as pessoas desobedecem, porque elas vão abrindo pequenas concessões. É uma coisinha ali, é uma coisinha ali. Ela acha que ela pode dar um jeitinho. E de repente ela desobedece de uma maneira que não tem mais volta. Porque a história de Saul, nesse momento Deus fala isso, mas ele continua reinando sobre Israel.
Saul continua reinando sobre Israel, ali, naquele ano. E aí vem uma segunda batalha, a batalha contra os amalequitas. E Deus manda dizer que era para ele ir e destruir todo homem e toda mulher. Todos eram para ser destruídos, era para exterminar com aquele povo. E a Bíblia diz que Saul vai, e ele não extermina todo o povo. Ele poupa o rei dos amalequitas. E ele pega os despojos, as riquezas, as coisas que ele achava que tinha valor. E ele traz para ele. Ele acha que porque ele era rei de Israel, ele podia fazer qualquer coisa. E ele traz para ele. E aqui vem, então, a segunda parte dessa história que eu acho impressionante. Quando Samuel, ele vem e diz, o Senhor fala com Samuel, e Samuel então diz, melhor, onde está aqui, ó, capítulo 15, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios do que em que se obedeça à palavra dele? Eis que oferecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, escutem isso, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para que não sejas rei. Você imagina uma pessoa que Deus escolheu para ser rei, e de repente você ouve a palavra dizendo, Deus rejeitou você para que não seja rei mais? E Deus tira. Então, querido, não pense você, que porque você está numa posição, ou porque você está sendo abençoado financeiramente, ou porque Deus está fazendo tanta coisa, está prosperando os seus negócios, porque Deus está abençoando, porque você conseguiu comprar uma casa nova, ou porque você conseguiu comprar um carro, ou porque você conseguiu fazer aquela viagem que você tanto sonhou, que você é a bola da vez. Não pensa que você é a bola da vez. Não pensa que você está no topo. Porque assim como o Senhor deu, o Senhor pode tirar. Assim como o Senhor te colocou nessa posição, Ele pode te rejeitar nessa posição que Ele te colocou. Então, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E essa palavra, ela está ardendo no meu coração essa semana toda. O Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Porque a desobediência, querido, ela é algo tão terrível, porque ela promete para você que você vai ser feliz. Ela coloca na sua cabeça, não faz isso porque você vai ser feliz. E aí eu lembro de uma história, de uma pessoa lá de Balneário Camboriú, que há anos, quando nós éramos pastores de jovens, uma discípula preciosa, amada, uma menina de Deus, uma intercessora, uma menina que crescia na palavra, que já tinha seus grupos de relacionamento, seus GRs. Só que havia um porém na vida dela. Ela tinha um desejo muito grande de se casar. E já estava se passando ali alguns anos e ela ainda não tinha encontrado alguém, ela não tinha encontrado um namorado. E uma menina de oração, e eu lembro uma vez que eu fiz um propósito de fazer uma campanha com ela, e eu fui na casa dela por 7 dias. E eu me ajoelhava com ela no quarto dela para orar para o Senhor dar a ela um esposo. Às vezes nós não entendemos por que Deus não responde algumas orações. É porque a Bíblia diz que Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração, Ele vê o intento do coração. E isso foi acontecendo. E quando foi um dia, eu percebi que essa menina, ela começou a ficar diferente, ela começou a ficar estranha. E ela chegou a mim, alguém me disse, pastora, ela fez um voto com Deus. Eu falei, que bênção, tudo bem. E um dia, naquele momento, eu a chamei e disse, está tudo bem, eu estou te achando distante, eu estou te achando estranha, você não está mais a mesma. Quando a gente faz as reuniões, eu vejo o seu semblante diferente.
E ela disse, pastora, não, está tudo bem, tudo bem. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Ela falou, eu fiz um voto que, quando eu conhecer alguém que eu me interessar e essa pessoa se interessar por mim, eu só vou começar a namorar, aceitar namorar, 6 meses depois. Eu falei, amém. Ela falou, porque a Ana fez um voto e tal. Eu falei, amém, glória a Deus, fique no seu voto e tal. E tá bom. Falei, amém, ela está no tempo dela com Deus. Só que eu não sabia que ela já estava começando a gostar de uma pessoa, logo após aquele voto. E passaram, gente, coisas de 3 semanas. E de repente eu vejo ela com um rapaz na igreja. E eu falei, peraí, tem alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. E eu a chamei novamente. E quando eu chamei, ela me disse, pastora, sabe o que é? É que assim, a gente começou a conversar e ele está interessado, eu estou interessada. Então, pastor, eu fiquei assim pensando, né? Porque eu fiz aquele voto, eu falei, Eu já fiquei assim, Aí ela falou, mas é assim, né, pastora? Porque Deus entende, né, pastora? Eu falei, Deus entende? Ela falou, Deus entende, né, pastora? Porque assim, para que eu preciso esperar 6 meses, se eu já sei que Ele é a pessoa de Deus para a minha vida? Eu falei, porque você fez um voto com Deus. A Bíblia diz, quando fizer um voto, cumpra. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então cumpre. O que é para você esperar 6 meses? E ela disse, pastora, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que Deus entende, porque isso, porque aquilo outro. E ela começou a me dar 1000 explicações. O problema, querida, é que as pessoas querem fazer quase tudo perfeito. Só que quase tudo é engano. É melhor se você quer obedecer, obedeça em tudo a Deus. Não obedeça em meia parte, não obedeça por um pouco de tempo. Não adianta obedecer em quase tudo e não obedecer em tudo. Porque uma hora você pode sim cair nas mãos de Deus. É duro dizer isso, né? Mas é isso. Porque Deus permite. Sabe por que Deus vai permitir vir a consequência? Porque Ele te ama. E porque Ele não quer que você tenha uma vida eterna longe dEle. Então, às vezes, Ele até vai permitir uma consequência ruim para que você colocar a mão na consciência e voltar para os caminhos dEle. Estão me entendendo aqui? Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando conosco esta manhã, queridos. Essa é uma palavra dura, ela é uma palavra dura. Talvez hoje você veio aqui para receber uma palavra de motivação. Mas o que eu quero te dizer é que é muito melhor você começar errado e terminar certo, do que você começar certo e terminar errado. Então ela me contou toda uma história. Eu falei, eu não concordo com você, você não faça isso. Não, mas Deus vai me entender. Falei, então você que sabe, porque eu acho que não está certo, porque a Bíblia mostra que isso não está certo. Queridos, e essa menina se casou. E ela se afastou dos caminhos do Senhor. Só que o que ela sofreu no casamento dela, hoje eu não sei mais, eu não tenho. Na verdade, a última notícia que eu tive sobre ela, porque já se passaram mais de 15 anos isso, o ano passado, uma amiga dela veio a mim e disse, pastor, o sonho dela é falar com você e te pedir perdão. Eu falei, perdão para mim? Por quê? Porque na época ela era sua discípula. Eu falei, não é a mim que ela tem que se consertar. Está tudo bem. Se ela se consertou com o Senhor, está ok. Mas você vê a dificuldade da pessoa em voltar para os caminhos do Senhor. Está lutando para voltar e não consegue. Gente, ela chegou a apanhar no casamento. Casou errado. Casou porque ela não aguentava mais viver de aparências. Quer dizer, queria viver de aparências. Porque, querido, quando uma pessoa toma uma decisão de namorar alguém rapidamente ou isso, é porque ela está assim, porque está todo mundo achando que eu vou ficar solteira e tudo, então é melhor eu casar rápido, é melhor eu namorar aquela pessoa. Quer viver de aparências, porque no fundo, ela sabia que aquela pessoa não era a pessoa para ela. Então nós desobedecemos por isso, porque nós não temos paciência para esperar, porque nós vamos abrindo concessões e porque muitas vezes nós queremos viver de aparência, nós queremos mostrar para as pessoas que nós estamos bem. Eu vou fazer aquele negócio ali, errado mesmo, mas porque depois as pessoas vão ver, minha família vai ver como eu estou bem. Quantas pessoas nós ouvimos isso? Que elas querem fazer algo porque elas querem mostrar para os outros que ela está bem. Elas querem mostrar para os outros que ela conseguiu, que ela alcançou.
mas está desobedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos, a Bíblia diz que isso é como uma idolatria, isso é como feitiçaria para o Senhor, a desobediência. Então a minha palavra essa manhã é sobre isso, querido. Para você entregar tudo a Deus. Entregar tudo muitas vezes não é fácil. Entregar tudo e obedecer em tudo muitas vezes não é fácil, porque eu volto a dizer, a nossa alma grita. A nossa alma grita. Eu quero terminar contando mais uma experiência. E eu creio que Deus, Ele tem algo nessa palavra hoje. Porque, gente, eu acordei na segunda-feira, eu fui para aquela sala, e eu comecei a ler, e toda essa palavra veio na minha mente de uma forma tão intensa. E Deus me deu 2 lembranças de histórias, essa que eu contei para vocês, e uma outra que eu vou contar agora. E eu falei, uau, histórias que eu nem lembrava mais. Eu falei, Deus quer falar com alguém nesse domingo na Embaixada Church. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração aberto para receber a palavra dEle. Porque esse é o ano da maturidade. E hoje, quando nós vínhamos no carro, José viu que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu sei que tem pessoas novas na igreja que estão ainda bebê. Estão nas fraldas, nós estamos dando leitinho ainda. Nós não temos que exigir a maturidade delas. Senhor, mas quantas pessoas que já são adultos espirituais, que já caminham com o Senhor há tanto tempo, mas ainda não têm maturidade. Senhor, que eles possam amadurecer, para junto com eles, nós cuidarmos de outras pessoas. Porque, gente, não dá para ficar cuidando, trocando fralda de adulto. Não dá para ficar dando papinha para jovem de 18, 19 anos. Jovem que eu digo, não de idade, mas cristão de 18, 19 anos de crente. Está me entendendo? Não dá para ficar trocando fralda de crente com 20 anos de cristianismo, 30 anos de cristianismo, que você tem que ficar pisando em ovos, dando papinha, trocando fralda. Não. É ano da maturidade. É ano da maturidade. Você precisa amadurecer a qualquer custo, querido. Porque Deus está esperando que você amadureça para você começar a cuidar de outras pessoas também. Nós juntos temos que dar papinha para os novos que estão vindo. Então, por favor, querido, amadureça. Isso vai ser bênção para a sua vida. Não deixe o Senhor te rejeitar. Ah, imagina, pastora, se Deus vai me rejeitar, porque eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus escolheu Saul para ser rei. E Deus rejeitou Saul como rei. E eu me lembro de uma história, eu tinha 16 anos. Gente, há anos que eu não me lembro dessa história. E eu me lembrei que eu tinha 16 anos de idade. E tinha um casal, lá em Anápolis, na nossa primeira igreja. Um casal de missionários. E eles namoravam. Ele já era separado de um relacionamento. E ele aceitou Jesus, converteu, ela missionária, tudo aquilo, e eles começaram a namorar. Mas parece que a igreja toda percebia que aquele namoro era um namoro meio conturbado. Mas eu tinha 16 anos, tipo assim, eu estava, minha vida de adolescente, mas sempre gostei muito sempre com a minha Bíblia anotada na casa do Senhor, aprendendo, buscando a Deus, querendo ser cheio do Espírito Santo. Eu tocava a minha vida, mas a gente sabe, você ouve, todo mundo sabia que tinha uma situação ali. E aí um dia, eu tive um sonho, porque o Senhor, Ele fala comigo em sonhos também, às vezes. E eu tive um sonho, e esse sonho tinha um lindo casamento, era um casamento, uma igreja linda. E eu estava, como se eu estivesse na porta, no fundo daquela igreja, eu estava olhando aquele casamento e todos os convidados e tudo. E de repente começou a tocar a marcha nupcial e aquele casal, que já estava noivo, foi entrando na igreja. Eles foram entrando. E de repente, quando eles começaram a entrar na igreja, começou uma ventania, um temporal muito grande. E as paredes da igreja começaram a cair. Sabe quando vem um tornado, alguma coisa, e começa a cair? E as paredes começaram a rachar e foi caindo aquele ventania. E eu, acho que é por causa do sonho, era como se eu estivesse lá em pé, só olhando. Eu estava só olhando aquela cena.
E as paredes começaram a cair, e a marcha nupcial tocando, e a noiva entrando, e aquele véu. Mas eu não sabia quem que estava casando, porque estava de costa. E tudo foi quebrando, e ventania. E ela continuava plena. E quando ela chegou no altar, ela só olhou para trás assim, e deu aquele sorriso sarcástico, que eu, lá no sonho, eu sabia que ela estava querendo dizer, eu consegui. Eu consegui o quê? Casar com ele. Só que quando olhou para trás, era essa moça da igreja. E aí eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu acordei de manhã e já fiz um jejum. Eu falei, eu vou fazer um jejum. E eu fiz um jejum. E quando eu comecei a fazer aquele jejum, fiz o jejum a manhã toda. Quando eu terminei o jejum, orando por aquela situação, falei, Deus, o que é isso? O que o Senhor quer falar comigo? Falei, Deus, fala comigo. E eu abri a minha Bíblia, queridos. E quando eu abri, eu até achei o versículo essa semana, mas eu não sei se eu vou encontrar aqui, porque eu até procurei e achei o versículo. Acho que está lá está lá nos Profetas Menores. Bom, eu não quero tomar tempo não, mas o versículo diz assim. Eu me lembro dele até hoje, depois eu vou... Ele tem a referência que eu marquei, mas não é o que vem ao caso agora. O versículo dizia deste jeito assim. Eu te chamei para dizer a Jacó o seu pecado e a Israel a sua transgressão. Foi isso que eu ouvi. Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu chamei o Maico, meu irmão. O Maico é 2 anos mais novo que eu, ele tinha 14. Só que ele, o pastor da igreja lá da Batista, já tinha dado um culto de sexta-feira para ele cuidar do culto. Porque ele já era fogo puro, né? Então, para ele cuidar daquele culto. Então, assim, o Michael era uma pessoa que tinha muita experiência. Eu falei, Michael, eu tive esse sonho, aconteceu isso. Olha aqui, ele falou, Adriane, vamos lá, vamos conversar com ele. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Marcamos. Esse rapaz tinha um escritório de advocacia. Fomos lá no escritório dele. Chegamos lá, eu peguei e falei assim, olha, tudo bem? Aí ele, tudo bem, muito simpático, muito comunicativo. Eu falei, eu vim aqui porque eu preciso, assim, eu vim aqui só para te contar um sonho. Assim, eu não estou dizendo que tem alguma coisa nesse sonho, não, mas eu queria te contar esse sonho porque eu fiquei preocupada. Aí ele falou, ok. E eu comecei a contar o sonho, e contei, aí ele já levantou o ombro assim, já olhou para mim, aí eu falei assim, eu jejuei hoje, quando eu jejuei, Deus, eu abri a Bíblia e saiu esse versículo, aí ele olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, assim, já na arrogância, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou feliz com esse casamento. Eu não quero casar, mas eu estou casando porque Deus mandou eu casar, olha só, eu estou casando porque Deus mandou eu casar, porque a gente vai ser missionário, porque não sei o que, eu não estou feliz com esse casamento. Agora deixa eu te falar uma coisa, se Deus não quiser que eu caso, Ele vai ter que descer do céu e falar comigo, porque não é com qualquer café pequeno que Ele vai falar comigo. Ele falou para mim desse jeito, não é com qualquer café pequeno que Ele vai falar comigo, Ele vai ter que descer e vir aqui. Falei, amém, Deus te abençoe e tal. Amém, gente, fomos embora. A irmã dessa menina tinha sido convidada para ser testemunha, não aceitou, porque sabia que o casamento não era de Deus, enfim. Eles se casaram. Gente, vocês não têm noção o que esse casal viveu. Vocês não têm noção o que esse casal viveu. Chegou um ponto que ela chegou lá na casa da minha mãe, ela disse que ela não suportava mais. Ela falou, pastora, dá 3 horas da tarde. Ele está sentado assistindo sessão da tarde, a gente não tem nem arroz para comer. E ele fala, não, porque a gente vive pela fé, porque Deus vai mandar o dinheiro. E aí começou, gente, aquelas coisas. A última notícia que eu tive deles, eles estavam lá na Europa, passando uma vida assim. Bom, eu não vou entrar em detalhes não, porque não cabe a mim. Não cabe a mim. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Eu creio que Deus ele faz diferença entre o que obedece e não obedece. Porque a história mostra, a Bíblia mostra. A história mostra, a Bíblia mostra. E nós precisamos só saber de uma coisa. Eu só vim hoje para te dizer uma coisa. Esteja disposto a obedecer a Deus. Lembre-se disso, obedecer em quase tudo é um engano. Obedecer em quase tudo é um engano. A desobediência promete a você que você vai ser feliz. E aí a sua alma gritando diz, faça, vai ser bom para você, você vai ser feliz.
mas a consequência vem. Eu não estou aqui para te amedrontar. Eu não estou aqui para causar um terror na sua vida. Mas Deus me lembrou essas duas histórias. Porque o Senhor te ama. Porque o Senhor quer que você amadureça e que você obedeça. Porque a Bíblia diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Não faça algo no engano, julgando estar fazendo algo para Deus. Saul achou que ele estava sacrificando para Deus, para que Deus desse o livramento. Mas não era para ele sacrificar. Não era a função dele sacrificar. Aquilo era algo que o sacerdote tinha que fazer. O profeta estava ali para isso. Então não deixe, querido, a sua alma te enganar. Eu quero que você